Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora de hoje, o jornal independente comprometido com a verdade e conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa estar aqui nessa sexta-feira já na sua companhia. Eu gostaria de falar que o Da Hora de hoje está super especial, com vários convidados aqui abordando diferentes temas. E eu já estou na bancada muito bem acompanhada de Nayara Mello, Aécio Tavares e Dr. Newton Albuquerque, que é cirurgião torácico e hoje está aqui para fazer análise sobre isso em nossa bancada. Então já mande sua mensagem, sua dúvida a respeito de câncer de pulmão, qualquer dúvida sobre cirurgia torácica, que o Dr. Newton estará respondendo ao longo do programa. Aécio? Quero parabenizar aqui a produção do programa, convidar o Dr. Newton, meu amigo de muito tempo, lá da Faculdade de Medicina, né, doutor? E uma referência em cirurgia torácica, principalmente em problemas de pulmão. E hoje nós teremos aqui assuntos como educação e saúde, que para mim são a base de uma sociedade bem construída, né? E vamos daqui a pouco falar sobre o Congresso de Educação Conservadora, que vai acontecer aqui em Fortaleza. Temos convidados aqui. E muitos assuntos, você pode participar conosco. Mande seu WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua telinha. A sua informação aqui é da hora. Eu quero já começar, sem perder tempo, Nayara, bater um papo aqui com o Dr. Newton Albuquerque, pedir para ele se apresentar, dizer onde ele trabalha, fazer aqui a sua apresentação para o Da Hora. Seja muito bem-vindo ao Da Hora, Dr. Newton. Obrigado pelo esse convite cordial aí, representando aí essa nossa relação, nossa amizade de muitos anos. Eu sou cirurgião torácico, trabalho com cirurgia e com endoscopia respiratória, presto serviço no Instituto Dr. José Frota e no Hospital Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará. É o famoso hospital universitário, né? É o famoso hospital universitário. Tem muita universitária, gente... nossa casa. Ali nasci e me criei, sempre me emociono quando falo. E tenho muitos amigos aí, como você sabe disso. Muito bem. Doutor, eu queria já começar aqui com um assunto. Nós estamos falando sobre câncer de pulmão, estamos falando sobre pulmão, cirurgia torácica, saúde em geral, mas, segundo dados, 13% do histórico de câncer são de pulmão. Quais são as causas, doutor? Por que o que é que o senhor, como médico, o que a sociedade médica avalia, como avalia essas causas? Poluição, tabagismo, como funciona o rastreamento de câncer de pulmão? O câncer de pulmão, a gente sabe, é um problema de saúde pública, né, mundial. Até porque os fatores de risco, eles estão presentes no mundo todo, né? É o tabagismo, é a poluição, é o gás radônio, algumas substâncias, hidrocarbonetos, e algumas doenças pulmonares também trazem, na sua evolução natural, um risco maior de câncer de pulmão, como fibrose pulmonar, o enfisema, a tuberculose, a silicose. Então, qualquer inflamação no pulmão, perdurando por muitos anos, ela pode findar em o desenvolvimento de uma neoplasia, de um câncer de pulmão. Doutor Newton, você falou do gás radônio, né? Explica para o nosso telespectador o que é ele, onde é que é encontrado, para as pessoas poderem se prevenir, né? Tentar evitar. É interessante a relação do gás radônio como fator de risco do câncer de pulmão, porque quando a gente fala em risco de câncer de pulmão, a gente pensa logo no tabagismo. Sim. Né? Mas o gás radônio, ele é presente em muitos locais, ele é fruto da degradação do urânio e ele está presente no solo, está presente no lençol freático, está presente em produtos industrializados que usam esse tipo de composto. E ele hoje, na literatura mundial e americana, é a segunda causa
o segundo fator de risco mais importante de câncer de pulmão, depois do tabagismo. É tanto que nos países desenvolvidos, na União Europeia, Inglaterra, Estados Unidos, existem já medidores em domicílios, em prédios públicos, que medem a quantidade de gás radônio ali presente no ambiente, e isso para controlar né, já pensando num fator de risco na prevenção de câncer de pulmão. Então, é um fator de risco importantíssimo e que, como você bem falou, a maioria da população ainda não sabe nem o que é. E é difícil porque o gás radônio ele é inodoro, ninguém vê. Então, a gente tem realmente que informar os profissionais de saúde, os órgãos de vigilância têm que trabalhar em cima disso, né? Como a gente vem trabalhando há muito tempo, combatendo o tabagismo, tem que inserir nesse contexto aí de prevenção do câncer de pulmão a preocupação com o gás radônio também. Doutor, e nós falamos aqui agora a respeito de dados do INCA, que mostram que 13% da população, homens e mulheres, têm o câncer de pulmão. Mas, na realidade, nós vemos realmente esse avanço muito grande de todos os tipos, né, de câncer. Realmente tem crianças que têm câncer, tem adolescentes, tem idosos. Então, assim, é uma doença que não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe nada. Está aí realmente presente na população. A que se deve esse aumento tão grande de tipos de câncer? Eu vou respondê-la em duas partes. Inicialmente, eu vou dar um apanhado aqui sobre o câncer de pulmão. Um apanhado histórico, né? Da incidência do câncer de pulmão. No começo do século passado, os idos ali de 1900, 1905, o câncer de pulmão era doença rara. Né? O câncer de pulmão era raro de acontecer e era motivo de estudos ali, quando tinha um caso ou outro, nos meios acadêmicos, né, de medicina. Com o principal fator de risco se desenvolvendo, quando começou o hábito de fumar, a industrialização do tabaco, ali mais ou menos 1920, 1930, ficou por ali. pop, né, digamos assim, fumar. Juntamente com o início do hábito de fumar e a industrialização do tabaco, foi aparecendo o câncer de pulmão como um problema de saúde que antes era raro. Sim. E é muito importante a gente observar nos gráficos de incidência do câncer de pulmão a curva entre homens e mulheres. Você falou da popularidade do hábito de fumar, mas a mulher só começou a fumar bem depois do que o homem. Né? No começo da década 1920, 30, 40 ali, só quem fumava praticamente eram os homens. Então, a incidência do câncer de pulmão estoura, né? A curva é ascendente até um pico ali, mais ou menos na 1970, por ali. Os homens eram os campeões contra as mulheres, no sentido de serem acometidos pelo câncer de pulmão, atrelado ao hábito de fumar. E a mulher, paulatinamente ali, foi se tornando ali aqueles movimentos, né, feministas ali na década de 60, por ali, e a mulher começou a fumar. E a incidência do câncer de pulmão nas mulheres começou a subir também. Então é interessantíssimo essa curva de crescimento comparando o homem e mulher e exatamente atrelando ali o hábito de fumar com a incidência do câncer de pulmão. Sim. Né? Então é muito interessante do ponto de vista epidemiológico essa observação aí. Podemos dizer então, doutor Newton, que o tabaco seja o principal inimigo do pulmão, por assim dizer? Olha, o tabagismo, ele é o principal inimigo da saúde pública mundial. Não só das neoplasias, dos cânceres, que a gente está falando aqui de câncer de pulmão, mas o tabaco,
ele influencia no câncer de boca, de língua, de laringe, de esôfago. Então, várias neoplasias, vários cânceres têm no tabagismo um principal fator de risco, né? Tanto é que a associação de 2 cânceres mais comum que a gente tem é um câncer de pulmão com câncer de laringe. Por quê? Porque tem no tabagismo o mesmo fator de risco principal. Sim. Além do mais, o tabagismo ele afeta as artérias e o coração, né? Então, há um maior risco de infarto, há um maior risco de acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC ou derrame, popularmente conhecido. Afeta também a parte de trato digestivo, porque aumenta a incidência de úlcera também, o ato de fumar. Então, o tabagismo ele tem várias implicações do ponto de vista de saúde. E a gente sabe hoje que combater o tabagismo é o principal ato que se pode fazer no sentido de prevenir doenças. Eu quero fazer uma coisa aqui na saúde pública para prevenção. Número 1, combate ao tabagismo. Pronto, doutor Newton, a gente vai rapidinho para o intervalo e você mande aí sua pergunta, que o doutor Newton está aqui pronto para responder os seus questionamentos. Já estamos de volta aqui no Da Hora e eu já gostaria de ler a sua mensagem. Você que está participando do nosso WhatsApp, mandando aqui sua participação para o Dr. Newton, hoje nosso convidado, o Dr. Newton Albuquerque. Doutor, tem uma pessoa que falou aqui com o senhor e disse: quero parabenizar o Da Hora pela ilustre presença do anjo da guarda da minha vida, Dr. Newton Albuquerque. Foi o anjo que salvou o meu marido. Apresente a ele o meu abraço. Aqui é Everúzia, ele sabe quem é. Uma paciente do senhor. Sim, guardo muitas lembranças da Verúzia e do esposo dela. Temos aqui também, parabéns à TV União pelo Da Hora, Dr. Newton, melhor médico dos pulmões. Quem fala aqui é uma amiga e ex-paciente Vera Gomes. Temos aqui várias participações e temos aqui uma do Paulo do Vila Velha, que fala que daqui a 4 meses terá uma consulta e espera estar curado, e nós desejamos que você esteja realmente curado. E vamos agora continuar aqui falando em saúde, porque no último mês foi comemorado o Dia Mundial contra o Tabagismo. Confira. No último mês foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco, que neste ano teve como tema cigarro e meio ambiente. O tabagismo é classificado como uma epidemia mundial, sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte evitável no mundo. O câncer de pulmão é a principal doença causada pelo tabagismo, tendo cerca de 80% dos casos com origem pelo uso do tabaco. No mundo, são estimadas mais de 7 milhões de mortes pelos motivos citados. No Brasil, cerca de 433 pessoas morrem por dia por causa do tabagismo. Este valor representa 13% das mortes que ocorrem no Brasil anualmente, de acordo com a OMS. Newton, é muito importante, né, que se tenha um dia, que tenha um mês de conscientização contra o tabagismo. O que o senhor acha disso? Eu acho fundamental isso aí. Já de algum tempo as associações e sociedades de pneumologia e cirurgia torácica e o Instituto Nacional do Câncer promovem essa data para marcar a luta contra o tabagismo, né, que é uma coisa muito importante, um aspecto importante de saúde pública. E a gente tem sempre que ficar lembrando a população dos malefícios do tabagismo, e não só do tabagismo ativo, mas também do tabagismo passivo, ou seja, o esposo, a esposa, o filho que está ali convivendo com o paciente que fuma, também sofre com a fumaça do cigarro e as mais de 4.000 substâncias aí presentes no cigarro, das quais cerca de 80 comprovadamente têm capacidade de causar câncer. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena que levantar são trabalhos que comprovam o mal que é o tabagismo passivo. Por exemplo, tem estudos que foram feitos com mães que eram fumantes
e que trabalhavam fora de casa. E o outro grupo do trabalho eram mães fumantes que trabalhavam dentro de casa, ou seja, eram donas de casa. Os filhos, as crianças desses dois grupos, das mães que trabalhavam em casa e das mães que trabalhavam fora de casa, as crianças que conviviam ali com a mãe fumante, que trabalhava dentro de casa, que era dona de casa, ou seja, que expunha mais ali a criança à fumaça do cigarro, essas crianças tinham mais crises de asma, mais crises de infecções de vias aéreas e, portanto, faltava mais à escola por conta das doenças. Então, só para ilustrar a importância do tabagismo passivo. Doutor, realmente é muito importante conscientizar a população sobre isso. Eu vou lhe fazer mais perguntas sobre, porque eu tenho muitas dúvidas em relação ao fumante passivo, mas chegou uma pergunta aqui da nossa produção, dizendo que existe um mito, que as pessoas acreditam, de que se parar de fumar, assim, logo, de uma vez, pode aparecer mais doenças ainda, pode morrer logo. Existe esse mito, segundo a nossa produção aqui. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre isso. Os programas de combate ao tabagismo e de cessação do hábito de fumar, eles são baseados em programas cognitivos, né, e motivacionais ali, com a intenção de organizar o ato de parar de fumar, exatamente para evitar essa síndrome da abstinência ali, né, que existe. Então, é uma coisa bem organizada, com palestras, com medicamentos ou não, dependendo da quantidade de tabagismo que a pessoa fuma e do vício, né, da adição da pessoa. Isso é importante. Mas parar de fumar de uma vez, você pegar a carteira e jogar no lixo ali, apenas cerca de 4 a 5% das pessoas conseguem fazer isso e efetivamente nunca mais vão fumar. Então, tamanho é o vício, né? A nicotina causa muita dependência, então apenas 5% consegue de vez parar de fumar. Mas o melhor é ir parando paulatinamente, com acompanhamento de palestras, e até o uso de medicamentos. Então, digamos que esse mito de ter algum problema de saúde específico assim que acaba é um mito. Realmente o dano maior seria psicológico por causa da abstinência, de tentar ser assim de uma vez? Isso, eu imagino que sim, e os programas trabalham nesse sentido, dessa prevenção daquela síndrome da abstinência. Sim. Doutor, eu queria fazer, desculpa Marília, eu queria fazer aqui uma observação, porque as campanhas... Eu acho que um mês de combate ao tabagismo, um dia de combate ao tabagismo, acho que é muito pouco. Sendo que as doenças causadas, elas são uma verdadeira epidemia. 13% dos cânceres identificados são oriundos de problemas com o tabagismo, como as pesquisas estão mostrando. Acho que é um caso de saúde pública. Mas é interessante que, como o senhor falou aí, é um vício, né? É uma dependência que o tabaco causa. E as campanhas, elas são diversas e nas próprias carteiras de cigarro, nos próprios maços de cigarro, vem estampado lá uma pessoa com câncer do pulmão, uma pessoa com o pé cortado por causa de um câncer causado pelo tabagismo, uma pessoa com problema no coração. Mas mesmo assim a pessoa pega aquela carteira ali com aquela foto horrível e continua fumando, sabendo que a foto dele um dia pode ir para uma carteira daquela. Então é um problema de dependência química que me leva a considerar o tabaco uma droga. Mas, doutor Newton, eu queria explorar o máximo possível a sua presença aqui no nosso Da Hora e falar sobre os exames, a prevenção. Qual o principal exame, qual o principal método de diagnóstico e em que tempo isso seria necessário as pessoas fazerem para chegar a um diagnóstico e ter a possibilidade de uma cura, de 100% de cura nesses cânceres? Eu agradeço essa sua pergunta, que de suma importância, porque eu vou aproveitar para introduzir o conceito de detecção precoce do câncer de pulmão ou rastreamento de câncer de pulmão. E por que o rastreamento se aplica ao câncer de pulmão e como ao câncer de mama, o câncer de próstata, câncer de cólon.
Nas fases iniciais, os tumores, os cânceres, eles têm uma característica de serem silenciosos. E principalmente o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, um nódulo pequeno ali de 1 centímetro, 2 centímetros, eles são assintomáticos. Os pacientes não se queixam de nada, não tossem, não escarra com sangue, não tem falta de ar, não tem dor, na maioria das vezes. Então, você rastrear, ou seja, fazer uma busca ativa, né, identificar ali um grupo de risco, que seriam os pacientes com mais de 55 anos, fumantes há mais de 20 anos ou ex-fumantes há menos de 8 anos, os pacientes com história familiar de câncer de pulmão, os pacientes que têm doenças pulmonares, como eu já falei, tuberculose, enfisema, fibrose, silicose, todos esse grupo de pacientes, eles fazem parte dos pacientes de risco. Então, rastrear o câncer de pulmão é você usar uma ferramenta que hoje a gente já conhece e sabe que a tomografia computadorizada de baixa dose, ela é a ferramenta ideal para a detecção precoce do câncer de pulmão, de fazer o rastreamento. Então, esse grupo de risco, você faz uma tomografia anual na tentativa de flagrar, de detectar, de diagnosticar um pequeno nódulo ali, com a chance de ser um câncer de pulmão e ser tratado adequadamente com uma equipe multiprofissional de pneumologista, de cirurgião torácico, de oncologista, de fisioterapeuta, para objetivar uma cura precoce e a diminuição da mortalidade. Isso que o doutor falou a respeito do câncer ser silencioso é o que traz realmente a preocupação da população ir regularmente ao médico, né? Fazer exames, mesmo que não tem um problema de saúde, não tem uma faixa etária ali de risco. Mas é necessário, não é mesmo, doutor? Porque se as pessoas conseguissem um atendimento adequado, assim, com muita antecedência, evitaria muitos tipos de câncer, né? Perfeitamente. A ideia é essa, né? É a medicina preventiva, é da prevenção, é você se adiantar ao problema. Por exemplo, um paciente com câncer de pulmão, com um nódulo ali de 1,5 centímetro, ele tem a doença, mas a rigor não está doente, não se sente doente. Então, é por isso que é fundamental você tomografar, porque a tomografia hoje em dia de baixa dose, com multidetectores, ela tem uma ferramenta especial e adequada para detectar e flagrar esses nódulos e desencadear aí uma série de exames e procedimentos que vão curar o paciente. Doutor, como que funciona a endoscopia respiratória especificamente? Porque a gente ouve falar muito da endoscopia quando se está com problema intestinal, né? Mas respiratória também é algo que a população ainda não conhece tão a fundo. Como que funciona? Nesse momento de conversarmos aqui sobre o diagnóstico do câncer de pulmão, temos a tomografia como um método de imagem primordial, mas excelente colocação sua aí sobre a endoscopia respiratória, que a gente comumente chama de broncoscopia. Eu digo comumente entre o meio médico, porque se eu falo em endoscopia, no cenário aí do leigo, na cabeça do leigo, vem à mente imediatamente a endoscopia digestiva, né, de estômago, de esôfago. E eu queria participar aqui, que é endoscopia, tem a endoscopia respiratória também, que é um dos principais ferramentas propedêuticas, quer dizer, de diagnóstico do câncer de pulmão ou de doenças respiratórias, uma pneumonia, né? Você pode fazer ali uma endoscopia, retiradas de corpo estranho, principalmente em crianças, né? Semente de feijão, de ata, fruta da época ali, sempre trabalhando em JF, e a gente faz muito esse tipo de prestação de serviço de endoscopia respiratória. Então, a broncoscopia nada mais é do que uma endoscopia do pulmão. Permite coletar lavado, mandar para a cultura, para identificar uma bactéria, uma tuberculose, um fungo. Permite fazer biópsias, né, para diagnosticar um câncer,
uma doença intersticial do pulmão. Então, é uma ferramenta importante. Eu queria agradecer a sua pergunta e deixar bem claro aqui que é um exame de rotina. Então, quando pensar em endoscopia, também tem a endoscopia do pulmão, uma tosse crônica, escarrar com sangue. Você tem que procurar um profissional especializado que faça a endoscopia respiratória, que geralmente é o pneumologista ou o cirurgião torácico. Doutor Newton, uma pergunta aqui. Existe a endoscopia, mas assim, digamos que uma pessoa tem um histórico na sua família, né, de fumante, ou a pessoa fumou um pouco tempo e tudo, não tem nenhum tipo de sintoma, né? Nenhum tipo de sintoma, mas fica aquela dúvida no ar. É recomendado fazer algum exame para ver como é que está o pulmão? Porque a gente tem o hábito, né, de só procurar um médico quando está sentindo alguma coisa. É recomendado as pessoas que têm algum histórico na família, ou que foi fumante, conviveu com fumante, procurar saber como está seu pulmão? Acho que a questão aqui principal é nós tentarmos identificar o grupo de risco, as pessoas que têm risco para terem doenças respiratórias, e especificamente aqui o câncer de pulmão. Que no caso do câncer de pulmão é muito fácil, são os pacientes fumantes e ex-fumantes. Então, é lógico que você não vai sair fazendo tomografia computadorizada em todo mundo. E, inclusive, isso era uma das questões dos trabalhos de rastreamento de câncer de pulmão, que, a bem da verdade, eles já estão sendo realizados desde o século passado, desde a década de 70, que existem trabalhos com essa preocupação da detecção precoce do câncer de pulmão. Mas só em 2010, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos fez um grande trial, um grande estudo, que chama NLST, National Lung Screening Trial, que é a sigla, detecção, né, em inglês, né, a detecção precoce de câncer de pulmão, através do rastreamento, que é o screening. Abordou mais de 50 mil pacientes em 18 centros importantes de oncologia e de cirurgia torácica nos Estados Unidos, e eles concluíram efetivamente que houve uma diminuição de 20% na mortalidade. Foi o primeiro estudo que efetivamente comprovou uma diminuição da mortalidade do câncer de pulmão, advinda de uma atitude de rastreamento, né? Você pegar o grupo de risco e fazer a ferramenta correta, que é a tomografia. Inclusive, nesse estudo, o braço era fazer com tomografia e fazer com raio-x. Raio-x subdetecta, não se presta para detectar. E até após esses estudos de rastreamento, tem conversado com os colegas da Sociedade de Cardiologia, os cardiologistas, que tinham o hábito de pedir radiografia no seu check-up anual, de trocar a ferramenta. Em vez de pedir a tomografia, o raio-x, passar a pedir a tomografia computadorizada, porque ela detecta 80 vezes mais o câncer em estágio inicial. Você detecta tumor ali de 6 milímetros, 7 milímetros, com uma chance, segundo o ELCAP, o IELCAP, que é um estudo que foi feito, um tumor de pulmão de até 1 centímetro, se você detectar e operar dentro de um mês, você aumenta a chance de cura enormemente e tem uma mortalidade muito baixa, né? Uma chance de cura de mais de 90% no estágio inicial, no estágio 1, né, desse tipo de tumor. Doutor, uma pergunta um pouco mais polêmica aqui. O senhor trabalha no IJF e no Hospital das Clínicas. Graças a Deus. Os 2 grandes hospitais aqui de Fortaleza. Serviço público de saúde do Estado, um do Estado e outro do município. Aí a pergunta, esses equipamentos de saúde pública do Estado ou do município de Fortaleza, eles são suficientes para tratamento? Ou existe uma defasagem, existe mais procura do que oferta, doutor? É sabido, né, de todos que há uma deficiência, né, a demanda na procura da saúde, quer do ponto de vista pneumológico, ou mesmo na saúde de uma forma geral. Você conseguir uma ressonância por vias normais do SUS é muito difícil. Então,
estaria sendo desonesto se eu dissesse que tá tudo bem, apesar de a gente trabalhar nessas instituições, né? Mas eu acho que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, No todos, geral, né, o gestor, é claro que todo mundo quer que todo mundo seja atendido e bem atendido. A gente, assim, depara com dificuldades, pessoal do interior, né, para conseguir uma consulta, para conseguir uma ressonância, uma tomografia, uma broncoscopia, uma cirurgia. É realmente difícil, mas eu creio que os profissionais se desdobram, né? E assim, a maioria das pessoas tem um atendimento, apesar de um pouco tardio ali, às vezes, de uma qualidade boa, né? Eu trabalho, como você falou, no IJF, que é um perfil totalmente diferente do Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário. Trabalhei muito tempo, tenho muito carinho também pelo Hospital de Messejana, né? E acho que todo mundo se desdobra para oferecer uma qualidade, né, de atendimento. Sem dúvidas, doutor. Nós realmente aqui parabenizamos a todos os profissionais da saúde que nesse momento agora passaram todos pela pandemia, né? Realmente, como o senhor falou, parabéns ao senhor, doutor Newton. Aqui nós estamos recebendo muitas mensagens de pacientes do senhor que só comprovam realmente a sua humanidade, né? O seu fazer a medicina. E eu gostaria aqui de registrar a participação de Lourival Cavalcante, Lourdes Pacheco, Ireuda, o José Lauro, que fala aqui que está com 7 anos que parou de fumar. Que coisa boa, ele fala, graças a Deus que eu consegui. Então, realmente, muitos telespectadores aqui envolvidos nesse assunto e realmente é muito enriquecedor tudo isso que falamos aqui. Nós agradecemos imensamente tudo que o senhor tem falado, a sua participação e já fica o nosso convite, não é mesmo, Aécio, para vir novamente, porque é um assunto tão amplo que claro. precisaria de Vamos muitos trazer momentos. o doutor Newton mais vezes aqui. Queria aproveitar e agradecer a participação do doutor Newton Albuquerque aqui. Doutor, deixa aí suas considerações finais. Se quiser deixar seu contato, alguma clínica, não sei se você tem clínica particular, ou então alguém Tem telespectador procura o doutor perguntando. Newton lá no hospital, Tem telespectador no já IJF, lá no perguntando. Hospital das Clínicas, né? Eu mais uma vez agradeço a oportunidade assim, da nossa amizade aqui, da participação no programa e principalmente de um tema que é muito importante, né? Que a mensagem que a gente quer deixar é, número 1, combate ao tabagismo, parar de fumar. Número 2, em relação ao câncer de pulmão, não espere os sintomas aparecerem, porque quando o sintoma aparece já é um estágio mais avançado da doença, então é importantíssimo a detecção precoce do câncer de pulmão. E uma terceira mensagem que a gente ainda não comentou aqui, falamos muito de tabagismo, eu queria falar do cigarro eletrônico, que é também muito prejudicial à saúde, deve ser evitado. No nosso país é proibido a comercialização, a importação e a propaganda do cigarro eletrônico também. Doutor Newton, nós vamos, com certeza, como a Marília já falou, a Aécio também enfatizou, nós solicitamos mais uma vez aqui a sua presença, a sua participação. É muito importante, foi muito rica aqui, contribuiu demais e nós precisamos abordar com mais detalhes esse tipo de tema, né? Como, por exemplo, o senhor citou agora do cigarro eletrônico. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui e já fica aqui aberto o convite, tá certo? Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta, Aécio. Oi, Marília. Muito obrigado você que está conosco aqui no seu Da Hora de hoje, um Da Hora recheado de notícias, de informação. Estamos falando hoje, falamos sobre saúde com o Dr. Newton Albuquerque, né? Ele é cirurgião torácico lá do Hospital das Clínicas, o famoso também Hospital Universitário. Mas eu conheço como Hospital das Clínicas, viu? Conheço, eu morei ali na rua do Hospital das Clínicas muitos anos, na década de 80. Então, e por isso também a minha amizade com muitos médicos, o doutor Newton Albuquerque, conheci lá. E agora nós vamos falar sobre educação, né? Educação conservadora, né? Princípios
da educação conservadora, e estamos aqui já na nossa bancada com uma colaboradora, uma amiga colaboradora. Que já é não só da TV conhecida União, aqui do Da Hora, já é nossa chefe aqui, doutora Rosana Terceiro. E eu vou deixar a doutora Rosana apresentar o doutor José Carlos Sepúlveda, que está conosco aqui falando sobre o Congresso de Educação Conservadora. Doutora Rosana, fique à vontade. Você não precisa mais se apresentar, doutora. Fique à vontade, a casa é sua. Então, muito obrigado mais uma vez, né, Marília, que é o AS, pela oportunidade de estarmos aqui no Da Hora para divulgarmos a nossa primeira conferência de educação conservadora, que será realizada amanhã, gente, não perca, estamos no último dia de inscrição, tá? Você que ainda não se inscreveu, quer se inscrever, vá lá no @Ordem Liberdade Ceará, vá na bio do Instagram e você se inscreve, assim também como no meu Instagram, @Profa.Rosana Terceiro, e você pode se inscrever, nós estamos no terceiro e último lote, o último dia, pessoal. E nós temos vários palestrantes. Um deles, né, o nosso carro-chefe, é o José Carlos Sepúlveda, que já também conhecido aqui na nossa Associação Cearense Ordem e Liberdade, já esteve conosco umas 4 vezes ou 5 vezes e agora está retornando para abrilhantar essa nossa conferência, falando sobre o que está acontecendo, a realidade que está acontecendo na educação. E de pais que educam seus filhos de uma forma e de repente você vê que perdeu tudo que está ensinando aos filhos, o filho volta da escola de forma diferente. E fica aquela guerra em casa, né, do pai querendo que o filho volte novamente a seguir o que ele pensa, o que ele assegura que é verdade, que a verdade deve prevalecer na educação. Então, José Carlos Sepúlveda, vou deixá-lo aqui para ele se apresentar, dizer um pouquinho, dar uma palhinha sobre a palestra dele amanhã, gente, que é o carro-chefe da nossa conferência. Seja muito bem-vindo, tá? Você pode se apresentar e falar um pouco sobre essa palestra. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, Marília, né? Aécio, obrigado por receberem aqui. Eu vou me apresentar um pouco, né? Eu sou português, mas vivo há muitos anos no Brasil. Mas dizem até que eu já sou brasileiro, mas eu posso dizer o seguinte, dentro dos brasileiros eu sou mais quase cearense, porque eu venho aqui tantas vezes, tenho tantos amigos aqui no Ceará, que isso eu já estou familiarizado com o Ceará. E ao contrário do que acontece com muitas pessoas no Sudeste, não com todas, mas com muitas, eu sou um grande entusiasta do Nordeste do Brasil e sou um grande entusiasta do Ceará, não só pelas belezas que nós temos aqui, mas pela inteligência, pela cultura que existe no Nordeste. Então, vi falar de educação aqui no Nordeste me parece altamente conveniente e vi falar de dentro de um congresso que é sobre educação conservadora. Não sei se é o momento já de falar sobre isso, se querem fazer alguma pergunta. Fique à vontade, pode explicar sobre como vai ser sua participação na conferência. Antes aqui esteve um médico, né? Se falou de saúde e agora está se falando de educação. E há um dogma moderno com o qual eu não concordo, que é o Estado tem que promover a saúde e a educação. Isso, à primeira vista, é muito bonito, porque a pessoa diz, claro, o Estado é que tem que dar. Só que nunca há prato gratuito, né? O prato que vem com comida vem também com veneno, muitas vezes. Porque mesmo na saúde pública, o Estado comandando a saúde, e eu posso dizer, sou filho de médico, tenho muitos familiares que são ligados à medicina, o Estado, quando oferece uma coisa, ele depois vai exigir outras coisas. Inclusive, em matéria de saúde, problemas que podem ser contrários à moral, por exemplo, podem ser contrários aos princípios que a pessoa tem. E isso na educação existe muito. Existe muito por quê? Porque é errado dizer que o Estado é encarregado da educação da pessoa. Os pais são os responsáveis pela educação das pessoas. Tanto é que no Império, no Brasil, não havia Ministério da Educação, havia o Ministério da Instrução. Ou seja, a pessoa é instruída na escola, pode ser instruída na escola. Ela também pode ser instruída em casa. Há muitos casos, por exemplo, nos Estados Unidos,
Não sei se todos aqui conhecem, mas nos Estados Unidos, hoje, as grandes universidades americanas têm um departamento específico para captar estudantes que estudam em casa em homeschooling, de tal maneira a qualidade do estudo deles e da performance deles é superior a muitas escolas. Então, eles têm um departamento especial para levar essas pessoas para grandes universidades. Bom, mas, portanto, essa confusão já é um problema, porque não é o Estado, e o Getúlio Vargas foi terrível, porque ele vai instaurar o Ministério da Educação, só que o Ministério da Educação, quem vai ver a ideia que ele tem da educação, é uma ideia do seguinte: o que o Estado pensa que o indivíduo deve ser? Ou seja, o brasileiro tem que ser assim. Não, calma, o brasileiro tem que ser brasileiro e ele tem as suas raízes culturais muito anteriores ao Ministério da Educação. Então, isso é um grande veneno. Bom, por que nós estamos falando de educação conservadora? Porque nós temos hoje em dia uma educação que é militante. Por isso é que a professora Rosana falava aqui, antes de eu entrar aqui, de começar as minhas palavras, ela dizia o seguinte: muitas vezes os pais têm uma orientação. Falávamos com o Aécio antes do programa sobre os valores, não é? Os valores familiares, os valores que se passam numa tradição familiar, muitas vezes são alterados porque a pessoa chega à escola, o filho, a filha chegam à escola e algum professor ou alguma professora militante vai impingir àquele estudante uma realidade que não é dele. E isso é muito grave pelo seguinte, porque o jovem, ele tende a concordar com a pessoa mais velha, com a pessoa que está dando aulas. Então, a pessoa começa a alterar e a fazer um choque entre os valores que ela aprendeu em casa e os contravalores, muitas vezes, que são passados na educação. E o terrível disso é que nós temos verdadeiras, não é só currículos, nós temos verdadeiras conformações da educação para as pessoas. Agora vou lhes dar um exemplo, que é um exemplo fácil. Peguem os regimes comunistas, atrás da cortina de ferro, quando os havia. Ou, por exemplo, o regime chinês, por exemplo, ainda hoje comandado por um partido único, que é o Partido Comunista Chinês. Ou peguem o nacionalsocialismo, vulgarmente chamado nazismo, ou os regimes fascistas. Qual era a concepção que eles tinham? Eles tinham a concepção de uma educação que fazia do indivíduo uma espécie de soldadinho, de chumbo, do regime. A própria revolução cultural do Mao Tse-tung era baseada nisso. A ideia de que era preciso mudar os conceitos e as pessoas tinham que ir para campos de reeducação. Veja como é que se chamavam os campos de reeducação. Ou seja, os regimes totalitários é que pretendem dar uma educação ao indivíduo que conforma o indivíduo aos interesses do Estado. Eu não me lembro agora do nome da procuradora, mas havia uma subprocuradora da República que defendeu publicamente que os direitos... Os pais não têm os direitos sobre os filhos, mas o Estado é que tem os direitos sobre os filhos. Isso é uma aberração. E nós temos hoje regimes ditos democráticos, regimes de liberdade, em que o Estado quer impor o modelo. Não sei se eu consegui resumir qual é o problema quando nós falamos de educação conservadora, é não permitir que o Estado se assenhoreie do indivíduo, do jovem. Doutor Sepúlveda, com relação à desconstrução da educação, falando de Brasil, né, que é onde nós estamos, eu sei que esse congresso ele vem para dar luz a essa discussão, porque eu acho que isso vai muito longe, vai muito além do congresso, vai muito além da sala de aula, vai muito além dos conselhos de educação. Mas nessa desconstrução, a principal figura que foi, digamos assim, eliminada foi a figura familiar, foi o ambiente familiar, não
deixou de ser um ambiente também de educação. E princípios e valores, como, por exemplo, os princípios cristãos, os valores familiares, hoje são banalizados porque a criança, o estudante foi, digamos assim, doutrinado. Não sei se a palavra certa seria isso. Então, como o senhor vê isso e como a gente retomar, o que fazer para retomar isso? Porque lá já está implantado um sistema de educação, já tem um sistema de educação implantado lá de forma gradativa, com o passar do tempo. O que a gente pode fazer hoje? Porque hoje eu tenho meus netos, já estou muito preocupado com a forma como os meus netos vão ser educados. O que fazer hoje? Qual o conselho que o senhor daria para a educação de hoje, para os educadores de hoje, para os pais de hoje? Olha, eu vou começar por pegar umas palavras suas e vou mostrar porque que eu sou um entusiasta do Ceará. Porque o senhor falou de uma coisa que é os valores cristãos. Talvez em outros lugares do Brasil a pessoa não tivesse coragem de falar disso, mas a nossa tradição é uma tradição cristã. A nossa tradição, o Brasil nasceu cristão e é esse ambiente cristão que conforma e devia conformar o ambiente familiar. Infelizmente, nós temos hoje uma grande crise da família. É uma realidade. E essa crise parte muitas vezes de ideologias que vieram para destruir a família. Por isso é que há muita gente hoje que se quer defender, e eu acho que as suas palavras foram bem claras, querem defender esses valores familiares, esses valores cristãos, e se organizam para fazer isso. A professora Rosana pode, talvez, até precisar melhor isso, mas neste congresso que nós vamos fazer, vamos tratar de uma das vertentes que é a educação em casa. Educação em casa não quer só dizer que é só a família que educa. Pode ser um grupo de famílias que se conjuga para fazer, por exemplo, uma pequena escola para educar os filhos, para eles não terem para instruir os filhos e estarem sobre a educação que lhes é dada pelas famílias, para eles não terem o perigo de perder seus valores familiares, cristãos, etc. Então, há hoje uma série de iniciativas que partem disso. Existe ainda uma organização, mas infelizmente, por alguns problemas, ela está menos atuante, mas havia uma organização que tinha uma atuação bem forte, que era a Escola Sem Partido, de um amigo meu até, que é um procurador, Miguel Najib, e eles faziam um trabalho de denúncias das aberrações que aconteciam em sala de aula e de constrangimento de professores sobre os alunos. Então, hoje, eu vou lhe dizer aqui, vou lhe dar uma indicação para os pais. Muitos pais não tomam as rédeas do que é que acontece com os filhos na escola e deixam correr o marfim. E depois se espantam com o que acontece. Os pais têm que se preocupar, têm que saber o que é dado nas escolas. Há um ano ou dois atrás, houve um grande movimento em Belo Horizonte, por exemplo, de pais que se uniram. No início eram duas famílias, só eram 2 casais. Depois passou para 300 casais. Por quê? Porque estavam impingindo na escola a ideologia de gênero e impingindo aquilo às crianças. Ora, os pais tinham valores cristãos, não queriam aquilo. Quando se organizaram, a força de organização deles foi tal que a brincadeira acabou. Mas se os pais não fizerem isso, não se organizarem, não sei como defender os próprios filhos, né? Com certeza. Doutor Sepúlveda, o senhor falou de uma coisa muito importante aí sobre essa questão do núcleo familiar, e eu posso falar de experiência própria minha. Eu sou pastor evangélico, sou cristão, pastor evangélico, e a nossa igreja ela se reúne em pequenos grupos, né? E nós temos grupos familiares, temos grupos de casais e temos grupos de crianças. E nesses pequenos grupos de crianças, com várias crianças reunidas, bem monitoradas e bem cuidadas por adultos, logicamente, pessoas também capacitadas, a gente dá lições de Bíblia, de sociedade, de meio ambiente, da vida em si. E essas crianças, com 5, 6, 7 anos, elas sabem chegar na escola e responder quando algo é contrário àquele valor que ela está aprendendo em casa
e na pequena reunião da igreja. Por isso que eu acho que achei fantástica essa ideia da educação conservadora, ampliar isso para dar ênfase a essa questão do núcleo ou dos núcleos familiares, porque a sociedade ela é formada a partir daí, mas é um instrumento que hoje nós estamos terceirizando, a educação das crianças, a nossa forma de ver e de pensar. Estamos assistindo a TV, vendo ali e acabamos nos acostumando com aquilo ali. Então, dentro desse contexto, eu queria perguntar para o senhor qual a principal barreira para que a educação, a principal barreira seria a doutrinação, seria a escola partidária, seria a escola denominacional, digamos assim, para que nós tenhamos uma educação que contemple os valores, princípios e morais e os valores cristãos e da família. Olha, um dos problemas é que a orientação oficial em décadas do Ministério da Educação era uma orientação que era de contra-valores cristãos. Hoje em dia, por exemplo, eu sou católico, sou leigo católico, mas participo de muitas, ainda agora estive em São José dos Campos, num instituto católico dando uma palestra. Qual é o problema que as pessoas veem? Elas veem que os filhos vão à escola, como o senhor estava dizendo, e têm que se defender. Tem que se defender por quê? Porque está implantada uma cultura anticristã na escola, infelizmente. E isso é algo que já está consagrado, infelizmente. Num país cristão, nós temos uma cultura anticristã. Posso até dar um Basta exemplo? Nós temos, por exemplo, professores que ridicularizam valores cristãos, porque não é só atacando, ridicularizando também, e o aluno, o jovem fica constrangido. Se ele não tem uma formação, digamos assim, militante para defender os seus valores, ele fica constrangido. Nós estamos já chegando quase ao final do nosso programa, mas eu vou pedir aqui à produção, Júnior, que segura aí mais 3 minutos, porque esse tema ele é relevante, né? Segura mais 3 minutos aí para a professora Rosana também falar um pouco sobre como nós devemos participar, onde vai ser esse congresso, quantos dias vai ser, como vai ser, e que nós possamos também, dentro das nossas considerações finais, falar com o professor Sepúlveda e que ele possa também dar suas páginas, como a gente pode fazer para seguir, para a gente ter informações a respeito da educação conservadora e que a gente possa falar mais aqui no Da Hora. Professora Rosana, fique aí à vontade. O senhor Sepúlveda falou algo muito importante. Eu tenho um exemplo bem claro. Eu fui chamada à sala da direção, aí o diretor olhou para mim, você sabe por que você está aqui, professora Rosana? Eu disse, não sei. Porque a senhora falou sobre Deus na sala de aula. Uma aluna não gostou. Porque a senhora falou sobre Deus, ela disse que ela é ateia, só tem que respeitá-la por ela não gostar de Deus. Eu disse, mas ela também tem que me respeitar para gostar de Deus. E eu falei, apenas mencionei a palavra de Deus para dizer, gente, Deus me apoia. Quando eu estou com problemas, lógico, eu busco a ciência, busco ir ao médico, se é questão de saúde, mas eu também rezo e na oração me sinto mais aliviada, porque se não tivesse Deus, a gente já teria corrido doido com tantos problemas que nós temos durante a semana, né? Durante o nosso dia a dia. Então eu falei, olha, se ela se sente constrangida por falar sobre Deus, então eu também deveria me constranger por estar aqui na direção, por ter falado no nome de Deus. É como se hoje você falar sobre Deus fosse algo horrível. Aí eu retrato também de professores que entraram em contato comigo, professores de Sobral. Incrível, gente, que não virão participar dessa conferência, que não é um congresso, a conferência, né, apenas de 2 horas da tarde às 8 horas da noite. Porque se eles se declararem conservadores, se eles lutarem pelos seus direitos, né, assim, de falar sobre Cristo, de como tratar seus filhos, não concordam com ideologia de gênero, não concordam com linguagem neutra que não existe, que isso vai ser tratado amanhã também, assim como vai ser tratado também com o doutor Paulo Faria sobre a história de que filho não pertence ao Estado, filho pertence sim aos filhos e à educação, porque é um direito natural. Então ele me dizer, professor, eu não posso participar da conferência, porque se eu participar, a escola souber que eu sou conservador, eu vou ser retaliado. Ou seja, é quase uma ditadura. É uma ditadura. Então... Gente, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso Da Hora de hoje.
Agradecer aqui a presença, mais uma vez, da professora Rosana Terceiro, agradecer a presença do professor Sepúlveda, o nosso colega português, pois, e que ele aí faça suas considerações finais. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Estamos aqui de portas abertas para vocês, tá bom? Eu é que agradeço. Se eu aproveitar essas palavras, só para dizer que essa conferência vai ser realizada amanhã aqui assim em Fortaleza, mas acrescentaria o seguinte: eu tenho um canal no YouTube, José Carlos Sepúlveda, tenho uma página com muita movimentação no Twitter, mais de 150 mil seguidores, chamado Radar da Mídia, e tenho no Instagram uma página também chamada José Carlos Sepúlveda Oficial, que é uma página que divulga as minhas palestras, as minhas entrevistas, etc., e o trabalho que eu faço. Muito obrigada pela participação de vocês novamente aqui. Ressaltamos que a bancada do Da Hora está aberta, a TV União está aberta para que vocês possam vir aqui falar mais sobre a educação conservadora. Nós tivemos aqui várias participações a respeito, falando do doutor Sepúlveda, muitas pessoas falando que conhecem o seu trabalho, da professora Rosana também. Então, muito obrigada, e muito obrigada a você, nosso telespectador, que esteve conosco em mais um Da Hora, em mais uma semana de programa, não é mesmo, Écio? E agora vamos todo mundo almoçar com a gente lá na frigideira do Johnny. Obrigado pela sua audiência. Amanhã segunda-feira, nós estamos de volta com o seu Da Hora. Deus abençoe a sua vida. Aqui no Frigideira do Johnny, eu tenho o melhor para vocês.